Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudar a Tua palavra nesta hora, Pai. Estamos aqui na Tua casa, como nós acabamos de cantar, sabemos que o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós temos, Senhor Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti não temos esperança. E que nós possamos, ó Deus, estar atentos à Tua palavra, para que nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Pai. Nos abençoe nesse momento e também logo mais que vamos participar da ceia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre esse tema, como um de nós. E este tema está relacionado a nós podemos olhar, principalmente na Bíblia, a partir de alguns personagens, e olhando para essas pessoas, vendo como Deus agiu na vida dessas pessoas, nós possamos nos espelhar nelas, e crer que Deus também pode agir nas nossas vidas, transformando e nos abençoando. Como nós falamos na primeira mensagem, que foi relacionada a Davi como um de nós, nós falamos que algumas vezes nós vemos umas pessoas sendo apresentadas como pessoas tão poderosas e parece que elas nem têm fraquezas. E a Bíblia, ela faz questão de contar, de anunciar seus personagens, falando ao mesmo tempo das virtudes e das limitações dos pecados destes. E eu disse que isso é muito importante, porque nos incentiva, nos motiva a acreditar que nós podemos ser transformados, que nós somos como estes personagens, que fracos, mas também que podem ser usados por Deus. E eu acredito que sempre conhecer a vida completa é mais motivador. Como eu disse, se você olhar para a vida de alguém e ver alguém que é perfeito, que parece que não tem dificuldades nenhuma, isso no lugar de motivar, isso nos tira a motivação. Mas como alguns que têm acompanhado as Olimpíadas, quando você vê a história, né, de um esportista desse, que ganham medalhas, mas você vê a história deles que começou lá embaixo, uma pessoa simples, uma pessoa sem recursos, você fala, olha, como é possível crescer, como é possível superar barreiras. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Claro que Jesus não tem limitação, mas o texto que nós temos como base do tema como um de nós é Efésios 2:10, e ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nós falamos de seguir alguém que nós admiramos, de copiar, de ser igual a essa pessoa, não há nada melhor do que seguir Jesus.
do que andar nos passos de Jesus. E isso não é apenas algo como a gente segue, sei lá, uma pessoa, um personagem ou alguém aí de sucesso, mas é a nossa missão de vida. Nós podemos até gostar de alguém, vestir a mesma roupa que aquela pessoa, ou praticar o mesmo esporte do que aquela pessoa pratica, nos espelhamos nas pessoas, mas quando se trata de Jesus, se trata de vida, que a nossa vida deve ter como maior função seguir a Jesus. O nosso maior desejo deve ser como Jesus. Ser como Jesus. E a gente percebe que a ideia de seguir a Cristo não é um detalhe. A ideia de seguir a Cristo não é uma opção, mas é o nosso propósito diário. O que é a nossa vida? Tiago 4,14 diz: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida? O que vale, o que adianta nós conquistarmos medalhas aí de ouro em determinado esporte, ou ser o primeiro na nossa profissão? O que vale isso? Vale, tem valor, mas é por algum tempo, é temporário. O que é a nossa vida? A nossa vida tem uma missão, ser como Jesus. Não há outra missão, irmãos. Não há outro propósito pelo qual nós devemos viver. 1 Coríntios 15, 58 diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo é vaidade. Não que nós devemos sair do mundo, não que nós devemos não fazer mais nada, só seguir, só falar de Jesus, só servir a Jesus. Mas tudo que nós fazemos, nós sabemos que é vaidade, que é passageiro. Tanto quando nós perdemos algumas dessas coisas desse mundo, nós não devemos nos incomodar, porque sabemos que tudo isso passa. Mas nós devemos nos incomodar muito se nós estamos vivendo e nós não estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Gosto de citar 1 Timóteo 4,8, que diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E essa passagem, ela tem uma explicação. O exercício físico, como qualquer outra coisa que a gente faça nesse mundo, é temporário, né? Acho que o exercício físico é uma das coisas mais temporárias no sentido da aparência, né? O exercício físico vai ser bom para a vida toda, porque vai dar saúde. Mas no que se diz respeito à aparência, tanto que falamos de Olimpíadas, né, esses esportistas, eles já duas vezes já aposentam, né? Com 30 anos estão aposentados, porque aquele desempenho máximo tem um grau, tem um tempo. Por isso é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E a explicação está na sequência, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É o que eu acabei de dizer. Tudo que nós fazemos nesse mundo é importante. Nosso trabalho, a nossa vida, mas é temporário. O que nós fazemos para a vida eterna, pela vida eterna, para a vida eterna, é o mais importante. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Eu vi uma pequena entrevista daquele dono da Cacau Show, eles chamam ele de Ale Cacau, né? E ele estava falando que o empreendedor pensa em seu negócio 24 horas por dia. Ele não é aquela pessoa que fica esperando da sexta-feira à tarde para fechar o seu comércio e descansar e falar, não vejo a hora de parar de trabalhar. Mas é alguém que o tempo todo está tendo ideias, tentando melhorar o seu negócio.
E eu lembrei do salmista que diz que o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. O cristão, da mesma forma, ele pensa em Cristo o tempo todo, ele busca Cristo, e deve ser essa a nossa razão de viver. O que eu preciso fazer para ficar mais próximo de Jesus, para parecer mais com Jesus? Irmãos, o quanto essa tem sido a nossa prioridade. Quando a gente vê, eu cito várias vezes que a pandemia tem sido usada como desculpa para muitos que se afastaram da igreja e não vão voltar mais. Não falo de irmãos que têm dificuldade, que não vêm à igreja por algum motivo, mas falo daqueles que não querem saber de igreja mesmo. E uma constatação que eu tenho visto, acredito que os irmãos viram, muitas igrejas que se transformaram alguns cultos em online não vão voltar mais em algumas situações, por exemplo, estudo bíblico de quarta-feira. Vamos fazer só online. Por quê? Porque vai pouca gente. No online lá tem alguns acessos, lá mais do que o grupo que está na igreja. E eu ouvi de um pastor dizendo o seguinte, que se não tivesse um estudo bíblico, os irmãos não iam se preocupar, não iam se importar, porque não faz falta. Ouviu uma palavra dessa, dura não? Não faz falta? Não faz falta para nós? Não, pastor, nós não podemos ir no estudo bíblico porque nós temos outras coisas, mas nós estudamos a Bíblia em casa. Amém. Estuda a Bíblia em casa, não tem tempo para quarta-feira, né? Não vou levantar uma polêmica aqui, né? Obrigar os irmãos a virem à quarta-feira. Mas é bom que a gente venha, né? A semana pode vir de segunda a sexta que nós estamos aqui na igreja. Mas muitas vezes nós vamos arrumando desculpas e vamos preenchendo o nosso tempo com outras coisas, e isso é um reflexo do quanto nós estamos envolvidos com o próprio mundo e não temos tempo para as coisas de Deus. Como disse já certa vez, a pandemia veio para que muitos, não, mas agora temos a transmissão, eu vou só à noite. A escola dominical assisto em casa. Irmãos, cada um, não quero julgar ninguém, mas cada um deve pensar em si próprio. Eu estou procurando coisas para ficar mais parecido com Jesus ou para mais distante, ficar mais distante de Jesus? E aí vem a pergunta: como está ou como é a vida sem Cristo? E como é a vida com Cristo? Efésios capítulo 2, versos 12, diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é a vida sem Cristo? Nós não cantamos há pouco que é tudo o que eu preciso. Você já parou para pensar de você não ter tudo o que você precisa? É tão ruim, não é? Nós precisamos de várias coisas. Pensando na vida do dia a dia. Hoje em dia, até quando cai a internet, muitos ficam desesperados, né? O que eu vou fazer hoje? Ontem à noite deu um apagãozinho na internet lá de casa, aí ficou todo mundo, espera que quando cai a internet, aí dá um ajuntamento de pessoas, né? Cada um sai do seu canto e todo mundo fica olhando para o outro assim. O que nós vamos fazer agora? Caiu a internet. E a nossa conexão com Jesus, né? O quanto nós estamos sempre ligados, o quanto nós estamos sempre com Jesus, o quanto nós entendemos o que é estar sem Jesus. Às vezes nós não percebemos, às vezes nós achamos que nós estamos com Jesus, mesmo não buscando essa conexão, mesmo não buscando estudar a palavra, mesmo não orando, mesmo não se importando em ir à igreja, eu estou com Jesus. Será, irmãos, que nós não estamos deixando aos poucos? Não desanimemos. Você está aqui hoje? Domingo que vem, vamos estar aqui novamente, se Deus assim permitir.
Se Deus assim permitir, algum dia da semana, venha à igreja também orar. Não quero forçar ninguém a nada, mas durante a semana, vamos ler a nossa Bíblia. Vamos voltar àquela leitura diária de janeiro, 15 minutos talvez, por dia. Vamos pensar como um empreendedor de Jesus, né? Como alguém que quer ser como Jesus, que 24 horas por dia tem uma intenção de estar mais próximo de Deus. Vamos lá, como é a vida sem Cristo? O texto diz que estávamos separados. Separados de quem? Do povo de Deus e da comunidade de Deus e de Deus. Isso está sem Jesus. Nós tivemos essa experiência de separação, né, de uns dos outros. Até hoje nós, graças a Deus, estamos vendo melhoras tão devagarinho que a gente nem vai sentir, né? Uma hora vai estar tudo normal e a gente nem viu a mudança do anormal para o mais normal, né? Mas a gente tem sentido essa distância e ao mesmo tempo muitas vezes não temos sentido, no sentido de que vamos dar um jeitinho aqui, vamos comunicar online, vamos nos comunicar só à distância. Nós precisamos da comunhão, da mesa do Senhor, de estarmos juntos. Sem Cristo não existe comunhão. Nós estamos unidos aqui não é porque nós gostamos das mesmas coisas, porque nós torcemos para o mesmo time, e nem sei se votamos para as mesmas pessoas aí na política, mas nós estamos aqui porque nós temos Cristo. É Cristo que nos une. Nós somos diferentes, mas nós estamos unidos aqui por Cristo. Sem Cristo, desunidos. E o pior, irmãos, sem Cristo nós estamos desunidos ao próprio Deus, não há união com Deus. Li uma frase de um autor desconhecido que disse: sem Cristo, sem esperança para nos animar, um piloto para nos conduzir, um amigo para nos aconselhar, uma graça para nos sustentar, um céu para nos acolher e um Deus para nos consolar. Nós precisamos de Cristo. Como é a vida com Cristo? Efésios 2,13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, ou seja, unidos com Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, trazidos para perto, pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo na cruz. Com Cristo nós temos comunhão uns com os outros, com Cristo nós temos comunhão com o povo de Deus. Hoje a lição da escola dominical falou sobre bênçãos e maldição. Sem Cristo, sem o Evangelho, nós estamos perdidos, estamos debaixo da ira de Deus. Mas com Cristo, nós estamos unidos, somos justificados, somos perdoados. Cristo destruiu a parede da separação, Cristo destruiu a inimizade que havia entre nós e Ele. Sem Cristo, estávamos separados. Com Cristo, agora já não somos estrangeiros, diz Efésios 2,19 em diante, mas concidadãos dos santos, ou seja, temos essa mesma cidadania, somos família de Deus. Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Jesus é a pedra angular, nós somos edificados em Cristo Jesus. Conhecer e viver com Cristo deve ser o nosso objetivo de vida. Como um de nós. O nosso tema diz que nós podemos, com a ajuda de Deus, ser transformados. Algumas vezes a gente pensa, né, como eu posso ser parecido com Jesus? Pastor, você não me conhece, você não sabe os meus pensamentos, você não sabe as minhas atitudes. Como eu posso ser parecido com Jesus? Depois de tudo o que eu fiz, depois de tudo que eu passei.
E aí que nós olhamos para a Bíblia mais uma vez, encontramos personagens como Paulo, que eram perseguidores do Evangelho, e se tornaram parecidos com Jesus. Tantos personagens, que nós vamos estudar alguns deles ainda, que eram sem Cristo, mas graças a Deus, se transformaram e foram seguir a Cristo. Nós não devemos desanimar de ser como Jesus. Nós devemos ter isso como propósito na nossa vida. Em Atos 11, 26, nós temos a informação de que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós recebemos esse nome, não? Somos cristãos. E o que significa cristãos? Como Cristo, pequeno Cristo, ser parecido com Cristo. Alexandre McLaren disse: este nome sugere que a impressão clara deixada pelo nosso caráter, bem como por nossas palavras, deveria ser a de pertencermos a Jesus Cristo. Deveria ser evidente que Ele é o centro e o nosso guia, o impulso e o padrão, a força e o prêmio de nossa vida. Somos cristãos. Isso deveria ficar claro para todas as pessoas, seja quando ficamos quietos, seja quando falamos. Sejamos parecidos com Jesus. Tem uma passagem de Romanos 8, 28 e 29, ela é bem conhecida, mas não sei quantas vezes nós paramos para lê-la nessa perspectiva, de que ela fala de alguém parecido com Jesus. Lá diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É bem conhecido, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós nos consideramos pessoas que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito. Mas aí vem a pergunta: o que é ser chamado segundo o propósito? Qual é o propósito pelo qual nós fomos chamados? O versículo 29 diz isso: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós somos chamados segundo um propósito, ser parecidos com Jesus. Na linguagem de hoje, deixa bem clara essa frase, quando diz: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Que é essa ideia de que aqueles que antemão conheceu, né, que conheceu, salvou, também os predestinou para serem conforme a imagem. O que é ser conforme a imagem? É ser parecido, é ser igual a Jesus. Nós somos chamados para ser igual a Jesus. Mais um texto pequeno de Spurgeon diz: o cristão deveria possuir uma semelhança marcante com Cristo. Você já leu histórias de Jesus escritas de forma bela e eloquente, mas a melhor história de Cristo é sua biografia viva, escrita nas palavras e ações de seu povo. Se fôssemos o que dizemos e o que deveríamos ser, seríamos quadros de Cristo. Assim haveria semelhança tão marcante com Ele, que o mundo não poderia nos ridicularizar depois de uma hora conosco. E ele fala, né, a respeito dessa questão de estarmos na presença das pessoas, e infelizmente depois de algum tempo, as pessoas olham e dizem: vocês não parecem com o que vocês falam, vocês não parecem com Cristo, com a mensagem que vocês trazem. E ele diz que nós deveríamos e devemos ser uma biografia, né, como se um quadro de Cristo, que é o que nós encontramos em muitos personagens bíblicos. Tem uma passagem de Atos 4:12, Pedro e João perante o Sinédrio,
Eles deram testemunhos disso, de ser parecidos com Jesus. Em resumo aqui, eles anunciavam o Evangelho, quando Pedro, cheio do Espírito, disse, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem impactou os seus ouvintes. E qual foi o comentário? O comentário lá não foi, aqueles homens lá estão falando de coisa que eles não vivem, olha que presunçosos. Não, olha o comentário, Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pelas palavras que eles falaram. Aqueles homens falaram, como que esses homens iletrados, sem tanto conhecimento, estão pregando, anunciando com tanta intrepidez? Esses estiveram com Jesus. Porque essa é a sensação que nós passamos, irmãos, quando nós estamos com Jesus. A pessoa vai olhar para a gente e vai falar, nossa, mas você vive nesse mundo. Mas o que você está falando, a sua vida, realmente demonstra que você está parecido com Jesus. Irmãos, que bênção a gente ouvir isso de alguém, né? O que será que as pessoas pensam de nós? Nós estamos dando esse testemunho. Mas para dar esse testemunho, nós precisamos buscar mais parecer com Jesus. Estar realmente com Jesus. Se nós estivermos realmente na presença de Jesus, nós vamos transpirar isso. Nós vamos demonstrar isso. Esse é o desafio para nós nessa noite. Nosso tempo já está acabando. É o desafio para nós nessa noite. Que a gente possa ter esse desejo. Confiar que é possível nós, cada dia mais, sermos parecidos com Jesus. Isso não será só bom no testemunho para os outros, mas será muito, muito bom para a gente também. Como nós teremos uma vida de paz, como nós teremos uma vida de verdadeira alegria. Qual é o propósito da nossa vida? Qualquer propósito que nós tenhamos, que coloque Jesus em segundo plano, nós estamos colocando o propósito de algo temporário, algo que se perde. Mas que o nosso propósito principal seja buscar o reino de Deus, seja buscar Jesus. E podemos sim ser bem-sucedidos em outras coisas, mas nunca esquecendo de buscar ser parecido com Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra, ó Deus. Ó Deus querido, nós sabemos que o tempo se abrevia, ó Deus, a vida passa tão rapidamente, ó Deus, somos como a neblina, ó Deus, e que nós, nesse tempo que nós temos de vida, ó Pai, nós possamos buscar a Tua presença mais e mais, dedicar tempo mais e mais, ó Deus. Ó Pai, abençoe cada irmão que está aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui, ó Deus. Poderiam estar em outros lugares, ó Deus. Obrigado, ó Pai, e te peço que o Senhor Deus toque nos corações de cada um de nós, ó Pai, para que no decorrer da semana nós estejamos refletindo, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre o quanto nós temos buscado, Senhor, temos dedicado tempo ao Senhor. Coloque em nós, ó Pai, não um alvo pequeno, miserável, ó Pai, mas coloque um grande alvo na nossa vida, o desejo de ser parecido com Jesus, ó Deus, que esse seja o nosso desejo. Nós oramos em nome de Jesus, amém.